Olá pessoal, então hoje mais uma aula. Agora o país em questão será o Japão. A gente vai estudar aí a formação econômica do Japão, quais foram os processos que influíram na formação dessa potência econômica e também vamos discutir um pouco sobre a localização industrial dentro do país. Então já vai deixando o seu like se você já é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações das novas aulas e continue com a gente. Então, beleza. O Japão é uma grande potência mundial. Tá? Ele é atualmente a terceira maior economia do mundo. Só perde para os Estados Unidos e para a China. É logo a segunda maior potência da Ásia. Ok? Mas a gente tem que salientar, voltando no passado do Japão, que houve um tempo que o Japão era completamente diferente. Lá no século XIX, por incrível que pareça, o Japão era um país com uma estrutura muito similar ao modo de produção feudal que existia na Europa. É o que a gente vai chamar de sistema Han. O país basicamente era agrícola, ok? E era comandado por clãs, que eram espécies de... eram famílias, né, que comandavam uma pequena porção de terra dentro do Japão. Existia um imperador, mas esse imperador na prática tinha pouca relevância e pouco poder. O poder dentro do Japão, aliás, era extremamente descentralizado. Na verdade, o shogun, que era o líder desse clã, ele acabava ocupando uma posição de maior prestígio do que o próprio imperador. É algo similar, fazendo um paralelo com a Europa, com o que acontecia com o rei e com os senhores feudais. Okay? Os senhores feudais, na prática, tinham poder na Idade Média e o rei era muito mais figurativo. O país, consequentemente, além de ser agrícola, tinha uma economia muito frágil. Outra característica muito importante, que vai aí ser recorrente, inclusive nos países da Ásia, vai ser o fato do Japão ser um país extremamente fechado. Okay? Fechado no sentido de que os portos japoneses, por exemplo, eram fechados para o mundo, eram fechados para o Ocidente. Okay? Não existiam navios americanos, ingleses, franceses atracando em portos japoneses. Era um país extremamente fechado em si mesmo. Okay? Mas vamos lembrar que o século XIX é um período aí em que as potências europeias estavam cada vez mais ganhando território no mundo. Okay? Ter a posse de territórios, de colônias, era extremamente importante para suprir as necessidades do capitalismo na época. E é lógico que as potências europeias e Estados Unidos não iriam deixar uma região ficar isolada assim por muito tempo. Houveram pressões extremamente fortes, principalmente dos Estados Unidos, tá? Pressões inclusive que envolviam o elemento militar, tá? Uma política diplomática em que o Japão tinha que abrir o seu mercado ao Ocidente, com medo aí de ataques militares. Então era um tipo de diplomacia nada agradável. O Japão acabou sendo obrigado a se abrir para o resto do mundo. E para a cultura japonesa, aquilo poderia ser considerado até uma vergonha. Afinal, o Japão era um país muito mais fraco, tinha um exército muito mais fraco, uma economia muito mais fraca que as potências do Ocidente. Isso automaticamente tornava o país vulnerável aos ataques, tanto de Europa, tanto de Estados Unidos. Mas os japoneses, não aceitando esta condição, começaram a criar uma reforma interna que mudou completamente a história do Japão. A essa reforma a gente vai dar o nome de Restauração Meiji, que basicamente foi a queda do Império Tokugawa e a ascensão do Imperador Meiji, que agora iria deixar de lado aquele sistema Han, aquele sistema que fazia alusão ao feudalismo extremamente descentralizado e agrícola, em troca da inserção de um Estado extremamente centralizador que iria passar a
governar e a gerir toda uma economia interna, de modo que o Japão se tornasse também competitivo com as nações do período. Essa restauração Meiji, ela vai incluir aí uma aliança com os samurais. Os samurais eram uma classe militar extremamente influente na época, no Japão, muito embora muitos ficaram insatisfeitos com as retiradas de regalias que a classe tinha, mas houve um apoio expressivo de samurais. Houve também um apoio intensivo de camponeses e de comerciantes abastados, além, claro, da nobreza japonesa, ok? Que, obviamente, na figura do imperador estava ali ganhando um poder que antes não tinha. E a partir da restauração Meiji, a partir da ascensão do imperador Meiji ao topo da política japonesa, a gente vai ter uma série de mudanças dentro do país que vão propiciar uma industrialização do Japão. É válido salientar que a ascensão do imperador Meiji irá colocar à tona uma política que vai ser pensada para a industrialização do país e para a instauração do capitalismo no país. Então, a gente tem um governo voltado a criar políticas para isto. Dentre as políticas, a gente vai ter aí uma série de reformas e de construção de infraestrutura, ok? O Japão vai se modernizar na questão de ferrovias, rodovias, pontes, portos, esse tipo de coisa, e também uma capacitação de mão de obra talvez nunca antes vista, ok? O governo japonês vai investir fortemente em educação de modo a melhorar a qualidade da mão de obra da população local. Além disso, a gente vai ter um fortalecimento da ação militar. O Japão, e vamos lembrar, né, que é típico do capitalismo, especialmente nessa época, que para o capitalismo ter uma estrutura, uma base forte, é necessário a existência de colônias, ok? E o Japão vai fazer a mesma coisa. Através do investimento militar, o Japão passa a invadir áreas da Coreia e da China, especialmente, e criar colônias, de modo a incrementar o seu mercado consumidor e também conseguir matéria-prima. Vamos lembrar que, por ser uma ilha muito pequena, o Japão nem sempre dispunha das matérias-primas necessárias em seu território. Então, recapitulando, são esses 3 pontos que vão ser cruciais para a restauração Meiji no Japão e para a conformação de um país completamente diferente do que existia até então. Construção de infraestrutura, qualificação de mão de obra através da educação e também a ação militarista através da edificação de colônias no Pacífico. E a gente não pode desassociar, então, como a gente está vendo, a ação do Estado à industrialização do Japão. O Estado participou ativamente. Um fato fundamental que a gente tem que lembrar aqui é a criação dos zaibatsus. Os zaibatsus foram conglomerados industriais familiares. Essas famílias geralmente compunham aquela classe que a gente viu no início da aula, que liderava os clãs, né, os shoguns. Essa classe acabava tendo privilégios na compra de indústrias edificadas pelos estados. Então, embora o clã perdesse a sua força política, ele irá partir na vanguarda da força econômica. Afinal, a partir daí, famílias como a Mitsui e a Mitsubishi, por exemplo, vão reunir uma quantidade de indústrias sob a sua tutela muito grande. Tanto é que essas empresas vão fabricar uma quantidade de produtos gigantesco. A gente tem a Mitsubishi fabricando desde barco até carro, até caneta, enfim. Então, essa formação desses zaibatsus vai passar completamente pela ação do Estado em aliança com essa classe privilegiada. Outra política nesse sentido vai ser o governo japonês partindo em sentido de subsidiar as indústrias do país. A indústria japonesa ela vai ser extremamente subsidiada, principalmente em seu início, ok? Enquanto que a agricultura vai ser gerida a partir das leis do livre mercado. Isso propiciou uma acumulação de capital importantíssima dentro do Japão. Beleza. Um outro capítulo da industrialização do Japão que a gente tem que saber vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial.
Como sabemos, o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha. Okay? E isso vai causar prejuízos, vai causar consequências no país. O Japão vai ser invadido pelo exército dos Estados Unidos e vai ficar sob controle do general MacArthur. E a partir daí uma série de mudanças vão ocorrer no país. A primeira delas, e talvez a mais importante, seja a proibição dos zaibatsus, ok? Esses conglomerados familiares vão ser proibidos no Japão. Como consequência, a gente vai ter a formação dos keiretsus. Os keiretsus também serão esses conglomerados, da mesma forma que já existiam, mas agora eles não vão ter um controle familiar, vão ter um controle de instituições bancárias. E isso vai ser fundamental para a industrialização do Japão, afinal, isso qualificava e profissionalizava o negócio, permitindo maior crescimento. Além disso, de forma similar ao que aconteceu na Europa com o Plano Marshall, o Japão irá receber uma ajuda financeira muito grande dos Estados Unidos através do Plano Colombo. Claro que isso não foi dado de graça, existia aí o interesse do Japão, dos Estados Unidos em impedir a expansão do socialismo chinês no país vizinho, ok? Então, é basicamente o que aconteceu na Europa com o Plano Marshall, aqui, os mesmos motivos e o mesmo tipo de ajuda econômica. E por fim, a gente vai ter a proibição da existência de indústrias bélicas no país. Naturalmente, o Japão acabava de perder uma guerra e estava no lado inimigo de quem venceu, obviamente, e, claro, ter indústrias bélicas era considerado um risco para estas nações, então as indústrias bélicas foram proibidas. Mas o que aconteceu? Essas indústrias bélicas, todas as tecnologias que existiam por trás delas, foram redirecionadas para a criação de indústrias fotográficas, ok? E é aí que a gente vai ter nascendo um setor extremamente forte no Japão, que é o setor de máquinas fotográficas. Só para citar algumas empresas, a Nikon e a Canon são japonesas. A partir disso que eu expliquei, é perfeitamente possível entender como que o Japão partiu de um país que no século XIX era um país com estruturas feudais e tornou-se uma potência. Mas, atualmente, essa economia japonesa, a gente já sabe que ela não é tão invencível quanto parecia naquela época. Especialmente a partir dos anos 1990, quando ocorreu uma importante crise nos países da Ásia, que impactou com muita força no Japão. E essa crise ela teve, de novo, uma participação muito forte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, temendo essa expansão industrial do Japão, irá começar a promover políticas para frear o crescimento japonês. Uma política bastante importante foi, por exemplo, a inserção de tarifas de exportação tarifas de importação para produtos japoneses. O governo americano passava a incluir taxas, em produtos importados do Japão. Como a economia japonesa dependia bastante da exportação, isso foi um baque gigantesco nas empresas japonesas que agora perdiam o mercado nos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos irá usar de sua força política para implementar determinadas políticas de valorização do iene, que é a moeda japonesa. Vamos pensar, com o iene mais caro, o produto japonês exportado iria ser mais caro, iria ser menos competitivo mundo afora. Esse tipo de mecanismo vai ficar conhecido como Acordos do Hotel Plaza, em que ficou provado que, embora o Japão tivesse uma vigorosidade econômica indiscutível, a força geopolítica, a força política dos Estados Unidos, ela era extremamente forte, o que acabou barrando o crescimento japonês e jogando o país numa crise. Um terceiro fator importante que a gente também não pode deixar de falar era o crescimento das indústrias e dos mercados nos tigres asiáticos, que vai incluir aí países como Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong, além
de Taiwan, que vão acabar concorrendo com as indústrias japonesas e também prejudicando o cenário de crise. Perfeito, a partir disso a gente tem um quadro geral sobre como foi a industrialização do Japão e como foi esse freio dessa industrialização com tanta força. Vamos agora falar um pouquinho sobre a localização industrial, como se organizam as indústrias no Japão. Beleza, basicamente a gente vai ter 3 regiões industriais mais antigas e que têm uma relevância maior. O Japão, vamos lembrar, é um país extremamente pequeno, ok? Então acaba sendo que essas regiões industriais nem são tão longe uma das outras, a gente pode considerar como uma grande região industrial. Mas mesmo assim, vamos entender quais são cada uma. Primeiramente é a região de Tóquio e Yokohama. Tóquio e Yokohama são cidades extremamente grandes que ficam muito próximas e constituem talvez o principal polo industrial do Japão. A segunda vai ser um pouco mais ao sul, que irá incluir as cidades de Osaka, Kobe, Nagoya e Kyoto. E por fim, a terceira será a região industrial de Hiroshima. Essas 3 regiões vão ser as 3 regiões de industrialização clássica do Japão, as primeiras regiões a se industrializarem. Existem atualmente outras, ocorre sim um processo de dispersão industrial no Japão, inclusive a fachada do Japão virada para a China tem ganhado importância, tá? Mas esses 3 centros são os principais. E os setores do Japão, os principais setores que existem no país. Primeiramente, o setor automobilístico. De longe, um setor extremamente importante, afinal, é no Japão onde estão localizadas marcas extremamente importantes como a Toyota, a Honda, a Nissan e a Mazda. A Honda e a Nissan vão estar localizadas em Tóquio, a Toyota nas proximidades de Nagoya e a Mazda em Hiroshima. Um outro setor extremamente importante é o setor de eletrônicos. Vamos lembrar que vários produtos que nós consumimos vêm do Japão, produtos eletrônicos. Algumas marcas japonesas, a Sony, a Panasonic e a Toshiba. O setor de fotografia, como eu já falei, de máquinas fotográficas, vai ter aí 2 empresas extremamente importantes, a Nikon e a Canon, que se destacam em cenário mundial. E por fim, 2 indústrias de caráter um pouco mais pesado, por assim dizer, a indústria naval e a indústria siderúrgica. Vamos lembrar que o Japão é um país que muito de sua economia dependeu e depende da exportação. Então essas regiões industriais que a gente citou lá no início, no meio da aula, no início dessa parte que a gente falou sobre localização industrial, ficam no litoral, ok? E geralmente regiões portuárias. Então a indústria naval ela vai ter uma relação ali intrínseca com a cultura japonesa, essa cultura de pesca, essa cultura voltada para o mar. Sobre a energia, é importante aqui salientar que o Japão tem um grande problema em relação aos recursos energéticos. É um país com condições geográficas bastante limitadas e o principal modal energético do Japão acaba sendo a indústria nuclear, que é uma indústria extremamente perigosa. Dos países mais desenvolvidos, junto com a França, o Japão se destaca com o uso da energia nuclear. Perigosa no sentido, claro que acaba sendo uma alternativa bastante viável, mas vamos lembrar do acidente que ocorreu em Fukushima, um acidente nuclear sem precedentes. Então, beleza, essa era a aula de hoje sobre a formação econômica do Japão e a localização industrial das indústrias japonesas. Eu espero que você tenha gostado. É uma aula extremamente interessante, afinal, é um país fantástico. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Acesse o nosso site geografiaopinativa.com.br e muito obrigado.